Que o Senhor limpe as nossas bocas para que nós possamos falar o nome da sua santidade e o seu evangelho. E que ele purifique os nossos ouvidos para que a gente seja digno de ouvir o nome da sua santidade. Porque somente em honra ao único Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus que existe, lemos a sua palavra, como está escrito no livro de Malaquias. Hoje vamos ler o livro todo. Não se preocupem, não é um livro grande como é o livro de Salmos. Porém, eu gostaria de falar de um tema que é muito famoso para todos nós que conhecemos a palavra do Senhor. Vocês conhecem aquele versículo que diz assim: não roubará o homem a Deus, que fala sobre o roubo das ofertas, e que é amplamente usado esse versículo, essa citação da Bíblia é amplamente usada, é muito usada para falar a respeito de que você deve dar o dízimo, você deve dar a oferta, e realmente você deve dar o dízimo e deve dar a oferta. Porém, eu quero esclarecer às irmãs que essa citação, esse versículo da Bíblia, ele não é aparentemente como as pessoas interpretam. Primeiro devemos entender, e eu peço a vocês que aqui estão, que podem ouvir essa gravação, ou que estão aqui agora enquanto está sendo gravado, que vocês analisem a mim, me analisando para ver se eu estou mentindo, se eu estou falando a verdade, analisando o que eu digo, o que eu estou dizendo, e se você quiser, e seria de muito agrado para mim, que todas as irmãs aqui presentes pudessem perguntar a Deus quem eu sou, e se eu sou verdadeiro, se eu sou falso, se o que eu prego é mentira ou verdade. Me agradaria muito saber que as pessoas questionam a Deus e me analisam, porque isso é a nossa obrigação. Estamos tratando da nossa alma e não podemos aceitar qualquer doutrina, não é verdade? Então vamos ler em honra ao único Deus que existe, glória a Jesus Cristo somente. Sua palavra, como está escrita no livro de Malaquias, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Uma profecia. A palavra do Senhor Deus para Israel, por intermédio de Malaquias. Eu os amei, diz o Senhor. No entanto, vocês me perguntam, como nos mostras teu amor? O Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, contudo amei Jacó e odiei Esaú. Tornei as montanhas desoladas e dei seu território aos chacais do deserto. Edom, os filhos de Esaú, dizem, agora fomos derrotados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos responde, eles podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra de impiedade, o povo com quem o Senhor está permanentemente irado. Vocês verão isso e dirão, o Senhor é grande, mesmo além das fronteiras de Israel. Muito bem. Aqui todos conhecem essa parte, mas agora eu peço a atenção de vocês no próximo versículo que vamos ler em diante. Versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo seu senhor. No entanto, se eu sou o pai, diz o Senhor, onde está a honra devida a mim? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito devido a mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, que desprezam meu nome. Vocês perguntam, como desprezamos teu nome? Ao apresentarem comida impura no meu altar. Agora vocês perguntam, como nós te tornamos impuro? Ao dizer que a mesa do Senhor não merece respeito. De modo que não vem nada de errado com a oferta de um animal cego para o sacrifício e nada de errado com a oferta de um animal aleijado ou doente. Tentem oferecer um animal nessas condições a seu governante e vejam se ele se agradará de vocês. Será que ele os receberia? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Até aqui por enquanto, minhas irmãs.
Perceba que até esse ponto está bem claro que Deus está falando com os sacerdotes, não é verdade? Acabamos de ler agora. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito devido a mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, que desprezam meu nome. E aí o Senhor começa a lista de suas queixas. Que os sacerdotes ofereciam animais impuros e dessa forma desrespeitavam o Senhor. Porque a lei de Moisés para os sacrifícios dizia que o animal tinha que ser puro, não podia ser aleijado, não podia ser cego, não podia ser manco, nem ter nenhum tipo de defeito. Porém, os sacerdotes não estavam se importando com isso. Até aqui tudo bem. Por que eu não li até começando a ler daquele versículo de que não roubarás o Senhor teu Deus? Porque eu preciso ler desde o começo com vocês, para que não deixe imagem para vocês pensarem que eu tirei o versículo do seu contexto, que eu adulterei o versículo. Então vamos continuar lendo a lista de queixas que o Senhor está fazendo contra os sacerdotes. Versículo de número 9. Por isso, se vocês oram agora para que Deus nos mostre seu favor, o que suas ações significam? É a pergunta do Senhor dos Exércitos. Ele receberá algum de vocês? Porque nenhum de vocês fecha as portas e impede o acendimento inútil de fogo sobre meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não receberei nenhuma oferta sua. Desde o extremo oriente e do extremo ocidente, meu nome é grande entre as nações. Apresentam-se ofertas a meu nome em todos os lugares, ofertas puras, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. No entanto, vocês o profanam meu nome, dizendo que a mesa do Senhor está suja, para que o fruto e a comida oferecidos sejam desprezados. Vocês também dizem, como é cansativo, e desdenham de tudo, diz o Senhor dos Exércitos. Então trazem animais que sofreram violência, são defeituosos ou doentes. Esse é o tipo de oferta que apresentam. Devo aceitar isso de vocês? Pergunta o Senhor. Além disso, maldito seja o enganador que possui um animal macho com defeito em seu rebanho, mas faz um voto e o sacrifica ao Senhor de qualquer modo. Pois sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é respeitado entre as nações. Acabamos de ler um capítulo de Malaquias. E vocês e eu, aqui lendo, entendemos que o primeiro capítulo é todinho para sacerdotes. Que eles ofertam, permitem o sacrifício no altar, né? De animais que o Senhor não aceita, que o próprio Senhor pergunta, tente oferecer isso para o rei, para o governante, será que ele aceitaria? E a grande queixa do Senhor é o desrespeito dos sacerdotes com as ofertas, com Deus, com sua mesa e das murmurações que eles fazem. Desdenham de tudo e dizem como é cansativo. E eles enchem Deus de pergunta: em que erramos? Como erramos? Em que te desrespeitamos? Em que falhamos? E aí o Senhor está dizendo, vocês oram e eu não aceitarei nem as orações, nem as ofertas. Porque eu sou o Senhor dos Exércitos. É muito interessante como o nome Senhor dos Exércitos é repetido aqui nesse capítulo. Deus está dizendo, vocês devem me respeitar. Meu nome é respeitado do Oriente até o Ocidente. E do Oriente até o Ocidente, não só em Israel, mas em todo o mundo. Pessoas fazem sacrifício a mim, e sacrifícios puros. Deus estava fazendo as suas queixas contra um povo que não respeitava. Isso vocês entendem que não era exatamente contra o povo, mas era exatamente, especialmente para os sacerdotes. Entendemos que o primeiro capítulo é somente para os sacerdotes. Vamos ver o segundo capítulo de Malaquias? Malaquias capítulo 2, versículo 1. Agora, sacerdotes, já começa assim, né?
Agora, sacerdotes, esta ordem é para vocês. Se não ouvirem, se não prestarem atenção à honra do meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei uma maldição sobre vocês, transformarei suas bênçãos em maldições. Sim, eu os amaldiçoarei, pois vocês não dão atenção. Rejeitarei sua semente, lançarei esterco em sua face, o esterco de suas ofertas festivas, e vocês serão arrastados para fora com ele. Assim, saberão que enviei esta ordem para confirmar minha aliança com a tribo de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com Levi era de vida e paz, e eu lhe dei estas coisas. Era também uma aliança de temor, e ele me temeu. Ele esteve maravilhado com meu nome. A verdadeira lei do Senhor estava em sua boca, e nenhuma desonestidade foi encontrada em seus lábios. Ele andou comigo em paz e justiça, e desviou muitos do pecado. Os lábios de um sacerdote devem guardar o conhecimento, e o povo deve buscar a lei em sua boca, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. No entanto, vocês se desviaram do caminho, fizeram muitas pessoas falhar em relação à lei do Senhor, corromperam a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu os tornei desprezíveis e vis diante de todo o povo, pois vocês não guardaram os caminhos e foram parciais, foram injustos na aplicação da lei do Senhor. Aqui também a gente já entendeu que o capítulo ele se trata também dos sacerdotes. Perceba que o próprio capítulo já começa assim: agora essa lei é para vocês, sacerdotes. Se vocês não derem atenção, agora se vocês não ouvirem, não prestarem atenção à honra do meu nome, Deus iria lançar maldições sobre os sacerdotes, lançaria as ofertas que Deus considera esterco neles e expulsaria eles com essas ofertas. E Deus faz uma comparação da tribo de Levi, que é a tribo dos sacerdotes, chamada de levitas, né? A tribo que serve e servia a Deus no altar, no templo e em tudo que competia, em tudo que diz respeito ao templo. Deus faz uma comparação. A minha aliança com Levi era uma aliança de temor, de respeito, primeiramente, de paz e de vida. Ele ficava maravilhado com meu nome e desviava muitos dos pecados. Porém, agora vocês, sacerdotes, vocês, levitas, da tribo de Levi, vocês estão fazendo muitos pecarem. Vocês se desviaram do caminho, fizeram muitas pessoas falhar em relação à minha lei e corromperam a aliança de Levi, a aliança da tribo de Levi, que é a aliança sacerdotal, que Deus escolheu a tribo de Levi para ser os sacerdotes, não é verdade? Para servir no templo, no altar. E Deus diz que eles são desprezíveis, vis, não guardam os caminhos do Senhor e são injustos na aplicação da lei. A lei só funcionava para algumas pessoas, para outras eles faziam vista grossa, não punia. Mas vamos continuar a lista de queixas que o Senhor está fazendo contra os sacerdotes. Versículo de número 10. Não temos todos o mesmo Pai? Deus não nos criou a todos? Porque somos infiéis uns aos outros, profanando, quebrando a aliança de nossos antepassados. Judá é infiel? Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, pois Judá profanou o santuário do Senhor, que ele ama, casando-se com uma filha de um deus estrangeiro. Se o homem fizer isso e apresentar uma oferta ao Senhor dos Exércitos, que o Senhor o elimine das tendas de Jacó, seja iniciador ou seguidor. Minhas irmãs, a gente precisa entender uma coisa aqui. Quando Deus fala de Judá, ele não está falando de uma tribo só, mas ele está falando de um reino. Quando começou o reinado de Israel com os reis,
veio Saul, veio Davi, veio Salomão. E quando Salomão morre, sobe no trono seu filho Roboão. As pessoas chegam diante de Roboão e falam assim: Roboão, teu pai Salomão, ele foi muito duro conosco. O que você vai fazer? Você vai ser duro ou você vai aliviar nossas cargas? Roboão, filho de Salomão, governando naquela época, falou assim: voltem em 3 dias. Roboão tomou conselhos com os anciãos de seus pais conselheiros, conselheiro de seu pai. E os conselheiros de seu pai, Salomão, falaram: ouça o povo, retire a carga do povo, alivie as cargas. Ele tomou conselho com os jovens que cresceram, seus amigos, cresceram com ele. E os jovens falaram assim: diga que o seu dedo midinho será mais grosso que a cintura de seu pai, que você viu seu pai controlando. O seu pai controlou o povo com chicote, mas você controlará o povo com escorpiões. E infelizmente Roboão seguiu o conselho de seus amigos jovens. Quando o povo escutou aquela resposta dura, de que Salomão foi duro e seu filho seria mais duro ainda, se separaram. 10 tribos se separaram. Então ficou 2 tribos para um lado, 10 tribos para outro. O reino que ficou com 10 tribos foi chamado de Reino de Israel. E o reino que ficou com 2 tribos, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficou conhecido como Reino de Judá. E os levitas, eles ficaram, a tribo de Levi, como não tinha nenhum território definido, eles viviam entre as tribos, em todas elas, entre todas, eles ficaram divididos. Mas eles serviam no templo de Jerusalém, que era pertencente ao reino de Judá, que é chamado assim porque Davi, Salomão e seu filho são da tribo de Judá. Então foi chamado o reino de Judá, apesar de ser Judá e Benjamim. Isso era profético que o Senhor já tinha avisado a Salomão, porque ele se desviou com mulheres estrangeiras. Então perceba aqui que, na maioria dos livros dos profetas, quando Deus fala Judá, ele não está falando de uma tribo, mas de um reino, Judá e Benjamim. As 2 tribos que ficaram com a casa de Salomão, com a casa de Davi, com a casa de Roboão, que é o filho de Salomão, neto de Davi. Então, quando Deus está falando assim, Judá profanou o santuário, é porque o reino de Judá, não o reino de Israel, que é o reino das 10 tribos, o reino de Judá, ele era quem estava em Jerusalém. Ele é quem dominava a área do templo. Eles eram responsáveis pelo templo. E os levitas vinham, serviam. Coisa que a gente não vê aqui em Malaquias. Eles não estavam servindo tão bem. Porém, quando Deus fala Judá profanou, Deus está falando das pessoas que eram responsáveis pelo templo em Jerusalém, que ficava no reino de Judá. Amém? Então vamos ler novamente. Versículo 11. Judá é infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Pois Judá profanou o santuário do Senhor que ele ama, casando-se com a filha de um deus estrangeiro. Se um homem fizer isso e apresentar uma oferta ao Senhor dos Exércitos, que o Senhor o elimine das tendas de Israel, das tendas de Jacó, seja iniciador ou seguidor. Eis algo mais que vocês fazem. Cobrem o altar do Senhor com lágrimas, lamentos e suspiros. Pois Deus não olha mais para a oferta, nem a recebe com favor. Perceba, minhas irmãs, nesse versículo 13 do capítulo 2 de Malaquias, que Deus fala assim, olha, eis algo mais que vocês fazem. Cobrem o altar de Adonai, do Senhor, com lágrimas, lamentos e suspiros, pois ele não olha mais para a oferta, nem a recebe com favor. Minhas irmãs, quando o Senhor fala assim, eis algo mais, Deus está dizendo assim, além das coisas que eu já disse que vocês fazem, eis algo mais. Ainda tem uma coisa. Além disso, vocês cobrem o altar do Senhor com lágrimas. Minhas irmãs, eu preciso dizer que hoje em dia nós cobrimos o altar do Senhor com lágrimas porque temos acesso a ele. Porém, naquela época só quem tinha acesso ao altar do Senhor eram os sacerdotes e alguns levitas. Então não se pode estar falando do povo aqui,
Porque o povo não tinha acesso ao altar e nem isso era permitido. Se fizesse isso, iria morrer, iria ser fulminado. Amém? Então perceba que estamos falando aqui de sacerdotes. Eles estão cobrindo o altar do Senhor com lágrimas. Semelhantemente ao que estava acontecendo no capítulo 1. Eles fazem tudo de errado e depois ficam perguntando a Deus onde foi que erraram, o que foi que fizeram. E Deus falou que não iria aceitar a oferta. Pela falta de desrespeito. Pela falta de respeito, na verdade. Versículo número 14. Mesmo assim, vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher de sua juventude, de que você lhe foi infiel. Apesar de ela ser sua companhia, sua mulher pela aliança, e ele não os fez os dois uma carne, a fim de terem parentes de sangue espirituais, pois o que é uma carne procura, pois o que uma carne procura é a semente de Deus. Portanto, cuidem do espírito e não sejam infiéis com a mulher de sua juventude, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E de quem cobre sua roupa com violência, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, cuidem do espírito e não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Contudo, perguntam, como nós o temos cansado? Veja que é mais uma pergunta dos sacerdotes. Contudo, perguntam, como nós o temos cansado? Me cansam dizendo que quem faz o mal é bom aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles. Ou quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Agora vamos entrar no capítulo 3. Perceba que do capítulo 3, do capítulo 2 para o capítulo 3 não há diferença. É a mesma mensagem. Tanto que eu vou voltar, ler o último versículo do capítulo 2 e continuar lendo o 3. Você nem vai perceber que eu troquei de capítulo. Acontece, meus irmãos, que por muitas vezes a Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos. Isso ajuda, isso é bom. Porém, algumas mensagens que são divididas em duas partes, e fica muito confuso para que a gente saiba, mas fazem parte da mesma mensagem. Ontem, na pregação de ontem, eu li, creio que Isaías 63, creio que sim, 63. Aquele Isaías 63, ele não deveria ser dividido do 64, porque ele é uma mensagem só. Assim como há salmos que são divididos em duas partes, mas são um salmo só. E você percebe isso. Da mesma forma que Malaquias ele é dividido em 3 capítulos, mas o capítulo 2 e o capítulo 3 são uma mensagem só. E eu vou ler o último versículo do livro de Malaquias, no capítulo 2. E vou continuar lendo, e você nem vai perceber que eu troquei de capítulo. Último capítulo de Malaquias 2. Perdão, último versículo de Malaquias 2. Tá? Versículo 17. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras, contudo perguntam, como nós o temos cansado? É bom aos olhos do Senhor? Perdão. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras? Contudo perguntam, como nós o temos cansado? Cansam ao Senhor dizendo que quem faz o mal é bom aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles. Ou quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Vejam, envio meu mensageiro para abrir o caminho adiante de mim. E o Senhor, a quem procuram, chegará de modo repentino a seu templo. Sim, o mensageiro da aliança, de quem vocês se agradam. Observem, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Troquei de capítulo, vocês nem perceberam. Primeiro versículo do capítulo 3. Vejam, envio meu mensageiro para abrir o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem procuram, chegará de modo repentino a seu templo. Sim, o mensageiro da aliança de quem vocês se agradam. Observem, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia em que ele vier? Quem poderá ficar em pé quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo refinador, como o fogo da refinação. Ele se assentará, testando e purificando a prata. Ele purificará os filhos de Levi, refinando-os como ouro e prata,
para que possam trazer ofertas ao Senhor de forma correta? Sim, a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, nos tempos passados. Perceba aqui que o Senhor está fazendo uma promessa. Vejam, envio meu mensageiro adiante de mim. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que isso aqui era falando de João Batista. E aí Deus continua dizendo, vejam, envio meu mensageiro adiante de mim e o Senhor, a quem vocês procuram. Isso aqui é Jesus. Eu envio o mensageiro, João Batista, adiante, na frente, e também envio o Senhor, a quem vocês procuram, o Messias, Jesus Cristo. Ele entrará no templo de modo repentino e purificará os filhos de Levi para que eles tragam ofertas de maneira agradável a Deus. Para que eles tragam a oferta de maneira correta, sem falta. Isso aconteceu quando Jesus ele entrou no templo, saiu chicoteando todo mundo, porque os povos vendiam coisas lá no templo para arrecadar dinheiro para as ofertas do templo. E não era isso que Deus queria. Então Deus falou: olhem, eu envio o Messias, e ele chegará e purificará os filhos de Levi para que eles tragam ofertas de maneira agradável. Eles estavam trazendo ofertas, mas não estavam trazendo de maneira agradável, vendendo passarinho, sendo cambistas, comerciantes no templo. Isso não foi agradável a Deus, e Deus chegou realmente de modo repentino, purificando os filhos de Levi para que eles pudessem trazer ofertas agradáveis a Deus. Mas perceba aqui que o Senhor está fazendo a promessa do Messias, de João Batista também, e de que ele entraria no templo purificando, chicoteando todo mundo. Por quê? Para que possam trazer os levitas ofertas ao Senhor de forma correta. Então perceba que a acusação aqui continua a mesma, a mensagem continua a mesma, eu troquei de capítulo, muita gente não percebeu. E a acusação é uma só, a mesma. Os levitas não estão trazendo ofertas da maneira correta. Os sacerdotes não estão trazendo ofertas da maneira correta. Vamos continuar o texto, que já estamos chegando no final. Versículo 5. Então eu me aproximarei de vocês para executar o juízo e serei rápido para testemunhar contra feiticeiros, adúlteros e pessoas que juram em falso, contra quem tira vantagem, do assalariado, de viúvas e órfãos, contra quem rouba os direitos do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. No entanto, pelo fato de eu, o Senhor, não mudar, vocês, filhos de Jacó, não serão destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês deram as costas às minhas leis e não as guardaram. Vocês deram as costas às minhas leis e não as guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. No entanto, vocês perguntam em que ponto precisamos voltar? Pode uma pessoa roubar a Deus? Contudo, vocês me roubam. No entanto, perguntam como te roubamos? Nas 10ª partes e nas contribuições voluntárias. Uma maldição está sobre vocês, sobre toda a nação, pois vocês me roubam. Levem todas as 10ª partes para o depósito, para que haja comida em minha casa, e façam um teste comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam se não abro os portões do céu e derramo sobre vocês uma bênção que ultrapassa suas necessidades. Eu não vou continuar lendo o livro de Malaquias, porque chegamos no ponto onde precisávamos. Na verdade, eu vou ler só um pouquinho mais. Porém, a ordem do Senhor é o quê? Tragam as ofertas, as décimas, o dízimo, para o meu depósito. Mas, irmãs, eu preciso explicar para vocês que o depósito não é uma responsabilidade do povo, mas dos sacerdotes. E é nessa parte onde muitos pastores, a maioria deles, eles usam isso aqui para o povo, mas na verdade não é para o povo. Isso aqui é para os sacerdotes, para os que desviam dinheiro, para os que não conduzem sua vida de modo agradável a Deus. Vou continuar lendo, vocês vão perceber que está se tratando dos sacerdotes. Vou continuar lendo. Versículo de número 11. Por causa de vocês, proibirei o devorador de destruir o produto do seu solo, e sua vinha não perderá o fruto antes da época da colheita, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. Todas as nações os chamarão felizes. Para vocês será uma terra de deleites, diz o Senhor dos Exércitos.
Versículo 13. Preste atenção aqui que você vai perceber. Vocês têm usado termos fortes contra mim, palavras fortes contra mim, diz o Senhor. No entanto, perguntam: de que modo falamos contra ti? Ao dizerem: não há sentido em servir a Deus, que bem há em obedecer às suas ordens ou em perambular como pranteadores diante do Senhor dos Exércitos. Percebam, minhas irmãs, que assim como o Senhor acusa, assim como ele se queixa dos sacerdotes deles estarem faltando com respeito e não trazendo ofertas de maneira agradável, na verdade desviando ofertas porque não levavam ao depósito, visto que o depósito não é uma responsabilidade do povo, mas do sacerdote, e Deus fala: tragam para o depósito. Minhas irmãs, ao longo de toda a leitura do livro de Malaquias, vimos também os sacerdotes murmurando e lamentando, lamentando no altar, murmurando e desdenhando, dizendo como tudo é cansativo. Lembram? Pois muito bem, aqui essa questão volta à tona, volta à cena. Vocês têm usado palavras fortes contra mim, diz o Senhor. No entanto, perguntam: de que modo falamos contra ti? Ao dizerem: não há sentido em servir a Deus, que bem há em obedecer às suas ordens, ou perambular como pranteadores diante do Senhor dos Exércitos. Perceba que Deus já estava falando que o povo, os sacerdotes, estavam cobrindo o altar de lágrimas e Deus não ouvia, porque não aceitava as ofertas. E o povo perguntava, os sacerdotes perguntavam por quê. Visto que era só os sacerdotes que tinham acesso ao altar, entendemos que eram os sacerdotes que estavam lamentando. Versículo número 15. Nós consideramos a pessoa arrogante feliz. Também os malfeitores prosperam. Eles testam a Deus e, no entanto, escapam. Então os que temiam o Senhor falaram em conjunto, e o Senhor escutou e ouviu. Um livro de registro foi escrito na presença de Deus, para os que temem o Senhor, e respeitavam-lhe o nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu arrumar meu tesouro especial, eu os pouparei como o homem que poupa o próprio filho que lhe serve. Então, outra vez, mas vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre a pessoa que serve a Deus e a que não lhe serve. Pois o dia está vindo queimando como uma fornalha, quando todos os orgulhosos e os malfeitores serão como palha. O dia que está vindo ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, e não deixará nem raiz nem galho. Minhas irmãs, vocês já escutaram muito esse versículo que diz: uma vez mais vocês verão a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Deus aqui está prometendo que a gente vai ver a diferença no dia do juízo, naquele dia que vem queimando como fogo e ateará fogo nos ímpios. Não pensem que a diferença se vê na luxúria que a gente pode receber, no carro que alguém recebe, porque os pastores têm ensinado isso. Dê o dízimo, dê a oferta, e você vai ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Clame a Deus pela casa, clame a Deus pelo carro, e não é isso que o versículo se trata. O versículo se trata aqui do juízo final. Perceba que Deus está falando de um dia específico, o dia que virá para sacudir as bases da terra. Eu disse ao longo da pregação, minhas irmãs, terminamos aqui a leitura na parte de Malaquias, não li o capítulo todo, não li o capítulo todo, faltou alguns versículos, não li o livro todo, faltou poucos versículos, mas eu não vou ler mais, porque não é o foco do vídeo. Se vocês quiserem ler todo, fiquem à vontade. Porém, eu disse na pregação algumas coisas que eu devo explicações, porque se eu estou aqui me colocando como pregador, eu devo explicações a quem me ouve. Eu disse às irmãs que o depósito ele não é responsabilidade do povo e nem o altar, porque as acusações de Deus são várias, mas duas se destacam: que o altar estava sendo profanado e que os depósitos estavam vazios pelo extraviar, pelo desviar das ofertas de Deus, que eram consagradas a Deus. Então eu quero dar explicações a vocês do porquê eu disse essas coisas. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Crônicas. Já estamos finalizando a pregação, minhas irmãs.
livro de Segunda Crônicas. Livro de Segunda Crônicas, eu vou mostrar para vocês que o altar ele não é uma responsabilidade de ninguém, somente dos levitas e sacerdotes. Na verdade, somente dos sacerdotes, que também eram levitas, mas eram selecionados. E quero mostrar a vocês que ninguém do povo poderia nem sequer se aproximar do altar. Veja bem, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 22, versículo de número 16. Aqui está falando sobre o rei Uzias. Uzias foi um rei muito próspero, milagrosamente abençoado por Deus, mas quando ele cresceu, ele ficou arrogante e ele tomou uma atitude que não agradou a Deus. Ele entrou no templo, se aproximou do altar e foi oferecer ofertas por ele mesmo, sem auxílio do sacerdote, sem ninguém. Ele entrou. Então veja o que acontece com ele. Segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 26, versículo de número 16. No entanto, quando Uzias estava forte, ele se tornou arrogante, o que o fez tornar-se corrupto, de maneira que pecou contra o Senhor seu Deus, indo ao templo do Senhor e queimando incenso no altar de incenso. Azarias, o sacerdote, entrou logo depois dele, e com ele foram 80 dos sacerdotes, 80 dos sacerdotes do Senhor, homens corajosos. Eles se puseram diante do rei Uzias. Então eles lhe disseram: este não é o seu serviço, Uzias. Queimar incenso ao Senhor. Queimar incenso ao Senhor é tarefa dos sacerdotes descendentes de Arão, os quais têm sido consagrados. Sai do santuário. Você foi além do que deveria, e o Senhor, seu Deus, não o honrará por isso. Isso deixou o rei Uzias irado. Enquanto estava ali, com o incensário na mão, pronto para queimar incenso, a sua fúria sua fúria para com os sacerdotes fez que imediatamente surgisse lepra em sua testa diante dos sacerdotes na casa do Senhor, ao lado do altar de incenso. Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes ficaram espantados diante dele, pois ele estava com lepra em sua testa. Rapidamente, os sacerdotes expulsaram o rei dali, e na verdade o próprio rei mesmo se apressou a sair dali, pois o Senhor o havia abatido. Veja que um homem quis oferecer oferta ao Senhor, não era sacerdote, era rei, quis oferecer oferta ao Senhor, vou no altar e vou queimar um incenso. Acabou, saiu dali leproso, e a Bíblia diz que ele morreu leproso, isolado de todos, que o Senhor o abateu, para que ele aprendesse que ninguém, somente sacerdotes, poderiam entrar diante do altar. E perceba que esse foi um caso de incenso. Imagine se fosse um sacrifício animal, que é uma coisa mais séria. Uma ovelha. Então perceba que se o rei não podia entrar, imagine qualquer outra pessoa. Porque o rei ele também tinha tarefas espirituais dentro do povo, mas mesmo assim ele não podia entrar. Só quem podia entrar era o sacerdote. Então veja que o próprio sacerdote Azarias ele diz: queimar a oferta no altar é responsabilidade dos filhos de Arão, levitas, sacerdotes consagrados. Saia daqui. Porém, eu gostaria de dar também para vocês outro exemplo. Um exemplo mais curto, mais simples. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo de número 18, versículo de número 1. Capítulo de número 18, versículo de número 1. Livro de Números. O Senhor disse a Arão: você, seus filhos e a linhagem familiar de seu pai serão responsáveis por tudo que der errado no santuário. Você e seus filhos que estão com você serão responsáveis por tudo que der errado e que ocorrer em seu serviço de sacerdote. Perceba aqui que a responsabilidade... Vamos dizer que, realmente, no livro de Malaquias, o povo estava sacrificando coisas que eram erradas. Porém, o Senhor diz aqui, no livro de Números, Arão, você e sua família, seus filhos e todo mundo, sua linhagem familiar, foi escolhido para ser sacerdote. Todos os seus filhos serão sacerdotes. Porém, tudo que der de errado aqui no santuário é responsabilidade sua. Por que, minhas irmãs? Porque um sacerdote e uma pessoa normal
um civil, um cidadão. Um cidadão, ele podia até ser inocente diante de Deus. Poderia ser que, no caso, ele não soubesse da lei do Senhor. Ainda mais no assunto de Malaquias, onde o povo não estava sendo ensinado. Agora, um sacerdote, ele sabia muito bem, porque para ele ser sacerdote, ele tinha que estudar a lei do Senhor. Então, ele não era inocente. Por isso que toda a responsabilidade recaía sobre o sacerdote, porque ele era o inteligente, ele é quem sabia de tudo. E o próprio livro de Malaquias diz: o lábio do sacerdote deve guardar o conhecimento, e o povo tem que vir consultar o sacerdote. Então as pessoas poderiam ser inocentes, e muitas vezes eram, não sabiam, porque não era toda pessoa que sabia ler naquela época. Mas o sacerdote, ele sabia muito bem o que estava fazendo e o que estava acontecendo ali. Então veja que toda a responsabilidade do altar era para o sacerdote. Vamos continuar lendo para vocês verem que realmente o Senhor vai falar do altar? Versículo de número 2. Versículo de número 2. No entanto, devem trazer seus parentes da tribo de Levi para trabalhar com vocês e ajudá-los. Você e seus filhos com você. Quando estiverem ali diante da tenda do encontro, eles devem manter-se à sua disposição e realizar todos os tipos de tarefas relacionadas à tenda. Apenas não devem se aproximar dos móveis sagrados ou do altar, para que nem eles nem vocês morram. Eles trabalharão com vocês em suas obrigações relacionadas à tenda do encontro, qualquer que seja o serviço. Entretanto, nenhuma pessoa não autorizada deverá se aproximar de vocês. Vocês tomarão conta de todos os objetos sagrados e do altar, para que não haja mais ira contra o povo de Israel. Eu mesmo separei os parentes, os seus parentes, os levitas, dentre o povo de Israel. Eles foram dados a vocês como um presente da parte do Senhor, para que possam realizar o serviço na tenda do encontro. Você e seus filhos exercerão suas tarefas e obrigações como sacerdotes em relação a tudo que diz respeito ao altar. Vou ler novamente o versículo de número 7. Você, Arão e seus filhos exercerão suas tarefas e obrigações como sacerdotes em relação a tudo que diz respeito ao altar e ao que há no interior da cortina. Eu responsabilizo vocês do serviço requerido dos sacerdotes. Qualquer pessoa não autorizada que tente realizá-lo, o serviço, será executada. Veja que quem se aproximasse do altar, ou quem tentasse fazer qualquer coisa no altar, era morto. Somente os sacerdotes poderiam fazer, e tudo que desse de errado ali era culpa de quem? Dos sacerdotes, porque eles eram responsáveis. Então a acusação toda aqui do que estava acontecendo de errado nos sacerdotes não é contra o povo, é contra os sacerdotes, contra os levitas, contra quem estava administrando ali os bens do Senhor. Minhas irmãs, eu falei que o depósito não é uma obrigação do povo, e logo mais, rapidamente, eu vou falar da obrigação do povo. Já estamos acabando a pregação. Vamos ler o livro de Primeira Crônica. Primeira Crônicas, capítulo de número 26, versículo de número 20. Aqui está a lista dos levitas e sacerdotes e suas obrigações feita por Davi. Vamos ler quem era responsável pelo depósito? Por que estava faltando comida no depósito? Era culpa do povo? Não, porque o povo não era responsável pelo depósito. Veja bem, livro de Primeiras Crônicas, capítulo 16, versículo de número 20. Dos levitas, Abias era responsável pelo depósito na casa de Deus e pelos suprimentos dos artigos santos. Abias, um sacerdote, era responsável pelo depósito na casa de Deus. Por quê? Porque não era qualquer pessoa que podia entrar lá. Não era ninguém comum que podia entrar no depósito. Isso não podia acontecer. Mas para ficar mais claro para vocês, irmãos, vou ler o penúltimo versículo dessa pregação e logo mais acabamos. Quero ler com vocês o livro de Neemias, capítulo de número 10, versículo de número 37. Mas se há alguma irmã aqui usando a marcação judaica, lemos a partir do versículo 38. Mas para quem está lendo a Bíblia convencional, né, Almeida, as outras,
Neemias 10, capítulo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor: traremos as primícias da massa, nossas contribuições, o fruto de todo tipo de árvore, vinho e azeite de oliva aos sacerdotes nos depósitos da casa de nosso Deus, com os décimos da nossa terra para os levitas, pois eles, os levitas, recebem os décimos, os dízimos de todas as cidades onde nós cultivamos. O sacerdote, o descendente de Arão, deve estar com os levitas quando os levitas receberem os décimos. Os levitas trarão o décimo do décimo à casa do nosso Deus, aos depósitos de suprimento. Pois o povo de Israel e os descendentes de Levi devem trazer a oferta de trigo, vinho e azeite de oliva aos quartos onde se encontram o equipamento do santuário, os sacerdotes ministrantes, os porteiros e os cantores. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Perceba aqui que a obrigação do povo não era levar ao depósito, era levar aos levitas e aos sacerdotes. E o levita e o sacerdote era quem recebia. Então, o levita e o sacerdote era quem levava para o depósito. A pessoa ela entregava, e o que acontecia depois não era culpa dela. Então, Tiago, qual era a obrigação do povo? Vou ler com vocês para finalizar, minhas irmãs. Vamos finalizar a pregação lendo o livro de Deuteronômio em honra ao Senhor Jesus Cristo. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 26, versículo de número 1. Quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança, tomem posse dela e se estabeleçam ali. Levem as primícias, o dízimo de todas as colheitas produzidas pelo solo, que vocês tirarão da terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês. Ponham-nas em uma cesta e vão ao lugar escolhido pelo Senhor, seu Deus, como habitação para seu nome. Nesse momento, aproximem-se do sacerdote oficiante e digam: hoje declara ao Senhor, seu Deus, cheguei à terra que o Senhor jurou a nossos antepassados que nos daria. O sacerdote tomará a cesta da sua mão e a colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então veja que a obrigação do povo, quem quisesse ofertar ao Senhor, quem fosse dar o dízimo, era só de levar ao templo, ao sacerdote. E o sacerdote era quem pegava e colocava no altar. Era quem pegava e colocava nos depósitos. Então perceba que se há algum defeito no altar e algum defeito no depósito, aqui na Bíblia, é culpa do sacerdote. Como eu mostrei. E eu aconselho as irmãs, eu já li isso aqui. Eu já li esse capítulo todinho de Deuteronômio 26, todinho com as irmãs, e expliquei ele. E mostrei nesse próprio capítulo que nós estamos obrigados a dar o dízimo, porém não estamos obrigados a dar o dízimo somente na igreja. Se eu continuasse a lista, eu não vou continuar aqui em respeito ao tempo das irmãs, mas se vocês quiserem, vão, leiam com cuidado. E vejam que lá vai ter algumas situações que você pode dar o dízimo, que é ao templo, que é a primeira que eu li. Se a gente continuar, vai ter a viúva, o estrangeiro, o órfão necessitado. Então, as pessoas tinham a obrigação de escolher onde dariam dízimo, se no altar, para o depósito, né? Para o sacerdote que iria levar o depósito ao altar, ou então algo necessitado, seja estrangeiro, viúvo ou órfão necessitado. Se as irmãs quiserem questionar a Deus sobre tudo que eu falei, me sentiria honrado. Para ver se estou adulterando a palavra, ou ver se estou tirando doutrina da minha cabeça. Mas eu espero que tenha sido edificante de qualquer forma essa pregação. Confio que Deus nos dará muito mais oportunidade para que a gente possa conhecer cada dia mais a sua palavra. Eu sei que a pregação hoje foi muito longa,
muito longa mesmo. Mas é necessário, eu não posso deixar ninguém aqui com dúvidas. Preciso pregar e explicar. Afinal, eu sou pago para isso. Não com dinheiro, mas com o sangue de Jesus.